Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da SBP Camp. O Fale Mais sobre isso. Eu sou Renata Tasca, psicanalista e membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. Junto com a minha colega Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos este projeto. O nosso podcast tem como objetivo falar sobre a psicanálise, seus desafios, a nossa sociedade e suas atividades. Neste segundo episódio de 2026, temos conosco Adriana Nagali. Adriana, muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Renata. Eu agradeço imensamente a você e a Marcela por esse convite. É muito especial para mim poder falar de algo que é muito caro para mim, que é a experiência clínica e toda a contribuição também de Bion para essa nossa psicanálise e o nosso desafio de vir a ser analista, não é? Pois é, Então, nosso muito é obrigada. desafio, né? Nós é que agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Então, vou apresentar a Adriana, né, para quem não a conhece. A Adriana é analista de data e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é membro do grupo Operacionalidade Clínica em Tornar-se O, coordenadora de grupo de estudos de Bion e Ogden em Campinas e Fortaleza e supervisora clínica de grupos em Moscou. Então, como a Adriana colocou para a gente, né, falar um pouco da clínica, um pouco de Bion, ela que é uma estudiosa de Bion, queria que você contasse para nós, Adriana, como é que a gente pode pensar a questão das transformações em análise, né? Conta um pouco para a gente. Quando a gente fala em transformações, é um assunto tão vasto, né? Mas como que a gente pode começar a pensar nela dentro da análise? Uhum. Olha, Renata, tem uma questão que eu acho assim muito importante, né? Que é a gente pensar puramente na palavra, né? O que que é Uhum. uma transformação, né? É ir além da nossa maneira de ser, né? Então, claro que o ser, a gente pode imaginar que seja quase uma fonte muito inicial de expressão, né, das emoções, que por vezes é inalcançável, né, incompreensível. E nós vamos fazendo transformações desse ser, isso que eu estou chamando de ir além, né? Uhum. Porque nós temos uma mente que o tempo inteiro trabalha modificando essas emoções. Então, a gente pode imaginar assim, né, que tudo que aparece na mente, que são pensamentos, sentimentos, imagens, sonhos, recordações, né? Elas já são formas de transformações de uma experiência emocional, que é isso que eu estou chamando desse ser, né? Que para o Uhum. Bion tem um termo, né, que ele usa, que é o O, né? E que alguns falam que é a origem, é o zero, é a verdade absoluta, é a experiência emocional incognoscível, tem vários nomes, né? Aham. Que promove, que dessa experiência emocional inicial emana algo, né? Dessa experiência emana algo. E isso provoca essa transformação, que depois a gente vai falar até, se você quiser, de alguns tipos, né, de transformações que podem ocorrer, promove essas transformações em determinadas formas de pensamentos, de sentimentos, né, como eu falei, de sonhos, imagens, né? Então a mente está o tempo inteiro transformando essa experiência emocional inicial. Então, aquilo que a gente vive na realidade, seja dentro de nós, seja no contato, né, com o outro, como eu agora no contato com você, por exemplo, né, eu estou Uhum. processando mentalmente um monte de coisas. Algumas eu me dou conta na minha consciência,
Vamos supor, será que eu vou conseguir corresponder a essa questão da Renata, né? Parando para pensar, vem na minha consciência, será que isso tudo aqui está me provocando uma certa ansiedade e eu vou poder sonhar hoje à noite com isso? Ou vou ter um pesadelo? Ou ontem eu fiquei angustiada com essa experiência? Enfim, seja lá o que for, eu estou transformando essas emoções de estar aqui em algo que seja mental, né? Uhum. E o Bion foi fantástico porque ele pensou assim: eu não estou mais preocupado com a questão estrutural. Freud e a Melanie Klein, eles têm teorias fantásticas que, óbvio, que a epistemologia do Freud e da Melanie Klein, o Bion, ele se baseia nisso, ele não vai modificar aquilo que já está ali epistemologicamente, mas agora a gente está falando de um outro campo, que é o campo ontológico, que é a observação clínica. Eu vou observar uma dupla num campo analítico. O que eu vou ver? Eu ver, se a gente pudesse observar meio à distância, assim, né, a gente poderia falar: eu estou vendo uma dupla funcionando e transformações acontecendo o tempo inteiro. Uhum. Vai falando mais então da experiência da dupla, né? Do que a dupla Claro. está vivendo, como exemplo que você deu, né? Ah, o que vai ser? Será que eu estou sendo ouvida? De que jeito eu estou sendo ouvida? Vai ficar claro? Não vai? Porque à medida que você fala, eu também fico pensando, bom, será que a gente vai conseguir ser clara para as pessoas poderem entender o que são as Então, transformações, né? Então você isso é fala uma uma coisa, transformação. a gente vai transformando em outra e vai buscando dar um significado, né, para essa experiência que nós duas estamos vivendo aqui, né? Esse pode ser um exemplo, então? Claro, claro que sim. É Uhum, muito interessante porque você condensou um monte de coisas, né? Quando você fala significado, tal, você já está trazendo algo que é mais profundo até nesse sentido do Bion, né? Quando ele começou lá em meados de 60, né? Porque primeiro ele teve uma era bastante kleiniana, que foi a década de 50, que ele uhum, trabalhava muito com identificação projetiva, lembra do second thoughts, né? uhum, Depois ele vem falar sobre a teoria do pensar. Então, para a gente encontrar um sentido e um significado, como você falou, tudo aquilo que é bruto na mente, toda aquela emoção, ela vai passar por uma outra mente, né, que tem uma função fundamental, que é poder exatamente apresentar uma espécie de sentido da realidade, né? Por isso que você me fez lembrar disso. Isso é da teoria do pensar, quer dizer, aquele bebê que está ali, que nasceu, que está forrado de emoções, que tem questões intensas dentro dele, outras que a gente pode até falar depois também, que vêm de uma mente primordial, nem primitiva, porque aqui eu estou falando do primitivo pós-nascimento, ele está ali, né? Com um uhum, monte de sensações, que isso é super importante também a gente discriminar o que é uma realidade material, o que é uma realidade psíquica, porque ele está envolvido com o sensório, né? E ele não tem ainda, antes do contato com a mãe, ele não tem um contato com esse processamento que pode gerar um sentido, que a gente chama de reverie, né? Reverie materno e tal. E ao longo dessa experiência de contato com esse seio pensante, né? A gente pode uhum, brincar com essa ideia, né? Que na amamentação, né? A mãe não vai passar só o leite, né? Ela passa milhões de significados para esse bebê a respeito desse contato, desse vínculo que se constitui, né? Os primeiros vínculos que se constituem ali, que já vão gerar amor, ódio e uma espécie de conhecimento a partir uhum, dessa experiência. Então, essa teoria do pensar inaugura uma forma de olhar para a relação de duas mentes de uma maneira muito diferente. E ele vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo até chegar em 65 em transformações e falar de uma maneira muito mais, eu acho que assim, detalhada, né, no que ocorre a partir dessa experiência emocional, né, dentro da mente humana e atinge o outro, e aí o outro processa e começa novamente uma série de transformações, né? Então é esse jogo
que vai ocorrendo de um para o outro. De uma mente para Então, outra, né? oi? Desculpa, De uma fale. mente para outra. E nesse sentido que você está falando, né? O que que vem primeiro, a experiência ou o pensamento? Então, exatamente, exatamente. Não existe um pensamento, né, sem experiência. O pensamento é fruto de uma experiência. Então, o bebê, ele está tomado, se a gente pensar nos primeiros movimentos e desenvolvimentos da mente, ele está tomado por sensorialidade. Ele não Uhum. consegue ainda organizar. A mente dele recolhe experiências e transforma essas experiências em sensações. Outro dia eu vi uma reportagem muito legal, comprovando que os bebês sonham. Então a gente poderia pensar em imagens, né? Hum. Mas o pensamento, que é uma condição que a gente entende, né? Não estou falando só da cognição, né? Eu estou falando de um pensar que implica um aprender com a experiência emocional, né? Então eu vou pensar mais sofisticadamente sobre essa experiência, não é uma evacuação de impressões apenas, né? Eu dependo absolutamente de um outro humano. Então a experiência, ela pode ser individual. O pensamento, ele vai ser construído com um outro, a partir de um vínculo. Tá, isso é muito É legal. interessante, porque veja, a mente, ela não cria pensamento do nada, ela transforma Uhum. experiências. Então a mente está o tempo inteiro formando pensamentos a partir dessas transformações. E isso é infinito. A É, gente pode. na medida que eu estou em contato com o outro, né? Você está transformando o tempo todo, porque você tem uma informação, você tem uma experiência, você tem uma sensação, e aquilo que você partiu num primeiro momento de uma conversa com uma pessoa, a hora que você termina, aquilo já se transformou numa outra situação, né? Uhum. Baseado nisso que você está falando, né? As coisas vão o tempo inteiro, é uma dinâmica muito rápida, né? Sim, sim. E eu acho que aí, né, Renata, quando a gente pensa na clínica, Uhum, inevitavelmente ocorre uma mudança importante na forma de pensar a psicanálise, né? uhum, Porque eu acho que uma das coisas mais interessantes disso que a gente está conversando é que ela vai mudando o foco. Então você não está preocupado em, vamos supor, desvendar um material inconsciente, né? Isso está presente, o inconsciente, de inconsciente para inconsciente, né? As resistências, aquilo que é escondido, né? Mas essa teoria do Freud, que falava do id, ego, superego, as questões do inconsciente, a Melanie Klein, isso brilhantemente, a Melanie Klein falou das posições dos objetos internos, né? Eles estão falando de uma estrutura, de um funcionamento estrutural, né? Mas aqui, a gente pensando na teoria das transformações, a gente não tem uma necessidade de explicar, mas de observar como esses fenômenos ocorrem no momento que você está com o outro, né? Porque o analisando, ele chega para análise e ele já não é mais o analisando. Ele é alguém que está em ligação direta com o analista e tudo aquilo que ocorre naquela sessão tem a ver com os dois. Então, se eu observo aquilo, eu não estou mais pensando que aquele indivíduo é isolado e ele carrega situações de si mesmo, que vão ser repetidas na análise, ou só a questão transferencial, ou compulsão à repetição. Tem outros fenômenos, isso também está presente, mas tem outros fenômenos que ajudam a gente a observar o que está acontecendo na sessão. uhum.
E são esses padrões de transformação dessa experiência emocional, que vai surgindo o tempo inteiro na relação do analisando com o analista e do analista com o analisando. Por isso a teoria de campo, né? Tá? E por isso a necessidade de um vínculo, né? Porque o que você está dizendo é que isso vai acontecer a partir do momento que esse vínculo está estabelecido, Sim. né? E eu queria, Adriana, pedir para você dar um exemplo para a gente, assim, o que que te ocorre, né? Porque você vai falando de poder estar comentando, né, sobre o campo e sobre a experiência que está sendo vivida entre analista e analisando. Uhum. Podia dar um exemplo para nós? Claro, claro. Acho que tem muitas formas da gente pensar. Eu posso, antes do exemplo, trazer uma pequena síntese, assim, né, de como esse processo vai ocorrendo ali na sessão, para a gente poder acompanhar? Porque vamos imaginar assim, né? Então, um paciente, ele vem para análise, né? E o Bion tem até essa esse exemplo num dos livros dele, que ele diz assim, né? O paciente dá a mão para o analista. Então, ele Hum, cumprimenta, né? Então, ali já tem uma primeira comunicação, né? Uma origem desse contato, né? Que a gente poderia olhar para isso e pensar, bom, é só um simples cumprimento. Ele cumprimentou o analista, isso é habitual. Ele é um cara que mora em determinada cidade, que a cultura dele é dar a mão quando ele chega em algum lugar. Quando se trata na análise, né, dessa observação, na psicanálise, isso ganha uma outra dimensão, né? Aí a gente está chamando que essa origem, esse O, ele vai ter uma série de desdobramentos, tanto em um quanto em outro. Então, tem um O do analisando, que ele chega e dá a mão para o analista. uhum. Esse dar a mão para o analista vai provocar uma série de transformações dentro desse analisando. Vamos ficar só com analisando, né? Ele pode pensar assim: o analista apertou demais a minha mão. Eu acho que ele estava me agredindo. O analista me deu uma mão muito molinha. Ele não queria apertar a mão, Hum, né? O analista não me estendeu a mão, me deixou voando naquela situação. E aí ele se encaminha para o divã. Ou seja, já existem transformações ocorrendo dentro desse analisando e olha ainda mais no analista, né? sim. E quando a gente para observar isso, você vê qual é a qualidade psíquica. Se esse analisando deita no divã e diz assim para o analista, né? Você me agrediu, se referindo a algo que tinha ocorrido antes, o analista apertando fortemente essa mão, já Uhum. desencadeia também uma série de emoções e transformações dentro do analista, que vai poder confirmar ou não algo que era emocional e foi transformado em palavras, em fala, em interpretação, porque uma coisa muito importante é a narrativa. A narrativa, a fala do analisando, é o que vai dar o acesso também para a gente poder favorecer a continuidade dessas transformações. Então, em uma sessão, esse paciente podia estar num delírio, fazendo uma transformação em alucinose, alucinando aquele momento, aquilo não estava de fato ocorrendo e ele criou na mente dele uma realidade de que o analista apertou a mão com força e não era nada daquilo. E aí ele narra isso para o analista e o analista pode trabalhar com a forma que essa pessoa está entendendo, compreendendo ou não compreendendo ou distorcendo
aquela situação. Então você vê que não tem nenhum conteúdo moral de certo e errado, de deve e não deve. Vamos imaginar uma análise mais clássica, né? Onde um outro analista diria, né, é você quem está me agredindo, né? Não sou eu que estou te agredindo, é você que está me agredindo. Não que isso esteja equivocado, mas a gente pensa qual a utilidade disso, né? Uhum. Naquela cena. Vai possibilitar mais transformações ou pode paralisar aquela cena e aquele analisando, que já tem uma estrutura frágil, ficar contido na cena, né? Se desviar da experiência emocional. Uhum. É, porque Agora, com fala. esse modelo que você está, né, com essa construção que você está falando, né, vai possibilitando uma expansão do que está acontecendo ali, né? À medida que você fala desse outro exemplo que, você está me agredindo, interrompe esse fluxo. Exatamente. Interrompe esse fluxo, né? E eu acho que é muito bonito porque a gente pode partir, né, de uma outra questão também, né, que o analista pode imprimir antecipadamente, se ele não tiver com aquele modelo, né, que o Bion traz necessário de sem memória, sem desejo, sem necessidade imediata de compreensão, né? Se você não está com a tua capacidade negativa, você já pode imprimir algum significado que sature o ato, né? Então você já pode julgar aquele dar as mãos dizendo algo sobre esse paciente. Ele é Tá? muito ansioso, ou ele está querendo criar um vínculo exageradamente. É toda uma série de elementos, né, que nessa observação, pensando nas transformações, a gente fica com uma escuta aguçada e interessado nas distorções ou não distorções que o paciente está fazendo. E não em julgar e tentar colocar numa forma ou, né, em algum espaço já pré-determinado o comportamento, né? Aquela ação. Tá, deixa eu só pegar um gancho aqui, Adriana, que você está falando do sem memória e sem desejo. Eu acho que isso é uma coisa que sempre intriga as pessoas. Algumas pessoas não têm a familiaridade com esse termo, e também como você citou assim, a capacidade negativa. Acho legal falar um pouquinho mais sobre esse sem memória e sem desejo e a capacidade negativa. Eu acho tão importante isso que você está trazendo, porque quando a gente pode viver na sessão a experiência com o analisando, né, no aqui e agora, a gente Uhum. consegue ter uma espécie de sonda, né, de captação dessa experiência emocional, que ela vai ser mais profunda se a gente não tiver interferências. Imagina ruídos externos. Tá. O nosso desejo, ele é um ruído interno, né? O meu desejo em relação ao meu analisando, ele é um ruído interno. E ele é muito difícil de ser trabalhado, Uhum. porque a gente vem de uma cultura onde a, a relação médico-paciente, e isso Freud enfrentou com muito mais dificuldade do que nós hoje, mas isso ainda resta, sabe? Tem um restinho de modelo, até pelo próprio analisando, pelo próprio paciente que vem para análise, né? De tentar ser ajudado, né? Da expectativa de cura, de mudança, né? Porque a mudança psíquica ou essas transformações, elas vão ocorrer, mas não é num sentido esperado socialmente, né? Então o paciente vai ficar mais legal, mais bonzinho, ele vai casar, ele vai ter filhos, ele vai, né, desenvolver. Não, essas coisas, elas podem vir a ocorrer, mas não é esse o foco, né? O foco é o sofrimento psíquico.
e a utilidade desse sofrimento psíquico. Então, se o analisando ele vem sofrendo extremamente, né, eu posso usar do meu desejo para aliviá-lo dessa dor. Só que, como diz o Bion, né, a dor é um elemento de psicanálise, então ela não vai ser aliviada. Ela pode ser transformada em uma dor útil. Porque um sofrimento, ele pode ser inútil, né? É aquele sofrimento onde você fica reverberando ideias, ruminando e projetando as coisas. O problema é meu marido, o problema é o vizinho, foi fulano que fez isso comigo, né? Quer dizer, toda uma paranoia, uma perseguição, obviamente, uma transformação projetiva. Então eu coloco no outro alguma coisa que eu não suporto dentro de mim, isso já vem desde Freud em projeção, Melanie Klein com as questões também da identificação projetiva. Mas então, se eu abro mão do meu desejo, eu vou seguir o curso daquele sofrimento, eu vou aguentar estar com o meu analisando naquela dor. Estando com o meu analisando naquela dor, eu posso favorecer que aquela dor seja útil. Como? Né? Provavelmente, se ele tem uma mente muito psicótica, intolerante e projeta demais e vive um sofrimento inútil que é querer mudar a realidade externa ao invés de mudar a realidade interna dele, né? Porque o único acesso que a gente tem numa análise é trabalhar com a realidade psíquica daquele ser humano, né? E isso ser transformado. Então, se ele vive a experiência de ter alguém que verdadeiramente suporta passar por aquelas tempestades com ele automaticamente, isso não precisa, às vezes, nem ser transformado numa interpretação, dependendo da gravidade do caso, nem é a narrativa que vai atingir aquela pessoa, mas é a verdade da experiência de suportar a turbulência junto. Esse analisando, e você já deve ter vivido essas transformações também, né, Renata, na tua clínica, ele vai se transformando, ele se modifica, não é diminuindo a dor, mas é diminuindo a experiência com essa dor. Eu vou aliviá-lo. Eu posso colaborar com essa expansão psíquica. Fica claro isso que eu estou trazendo para você? Eu acho que isso dá essa noção de estar presente e ficar envolvido, né, na relação e não envolvido com o que já foi, né, mas com o Perfeito. que está acontecendo, né, o sem memória e sem desejo, isso que eu estou entendendo, com essa experiência que ocorre ali. E Sim. muitas vezes, né, não trazer de outra sessão alguma coisa, eventualmente, claro, isso Claro. acontece, não tem como, mas à medida que você vai podendo deixar claro isso, eu acho que dá essa noção do que está aqui agora. Sim, e esse uso, né? Claro, você me perguntou de capacidade negativa, sem memória, tá tudo interligado, né? Porque a É, capacidade negativa, que é essa espera, essa possibilidade de aguardar que esses movimentos possam acontecer também no ritmo daquele analisando, né? Ou daquela dupla, é fundamental, porque você pode querer precipitar uma situação, né, que gera uma pseudoanálise, né? Então são as análises onde você está ali tendo que interpretar a inveja, interpretar a transferência, interpretar, não, isso vai ser vivido. A inveja é vivida, a transferência é experimentada. Então não é que, né, a gente muda essa questão estrutural, tá ali, né? Tá ali o superego, a consciência moral primitiva, os terrores, todos ali, né? Mas você vai experimentar junto com o seu analisando e, se possível, narrar isso, né? Então você sai da experiência emocional incognoscível, algo que tem a ver muito com a zona indiferenciada da personalidade, né? Aquilo que a gente não alcança, ele é de uma zona indiferenciada, não é organizado, não é um material organizado. Quando ele se organiza, ele já vira cá,
ele já vira conhecimento, né? Então, eu Uhum. tenho uma experiência emocional incognoscível, ou algo de uma zona indiferenciada que vem da minha mente, que eu não alcanço, mas emana em mim coisas. E a hora que eu consigo transformar aquilo em narrativa, porque aquela experiência fez um sentido para mim, eu consegui reunir elementos que fizessem um sentido, aí eu já estou em cá, né? Que é o conhecimento necessário para fazer uma interpretação, né? Isso tanto da parte do analista quanto do analisando. Então, esses elementos psíquicos, eles vão sofrendo essas transformações dessa zona indiferenciada para algo que vai ganhar organização e possivelmente, então, uma troca e uma intimidade maior entre analista e analisando. Uhum. É muito interessante porque enquanto o analisando está ali, vamos supor, ele entra, então vamos pegar uma outra cena, né? E ele deita e ele conta um sonho pro analista, né? Então, à medida que ele está contando aquele sonho, a gente pode imaginar, ele está aqui sonhando comigo uma experiência que tanto faz que seja um sonho noturno ou seja uma história que ele acabou de me contar que aconteceu há 5 minutos atrás. Por quê? Porque ele está trazendo experiências, imagens, ou sensações, ou terrores, seja lá o que for, né, para ser compartilhado com o analista, para que o analista possa alcançar uma dimensão que é inalcançável quando ele Uhum. está ali sozinho, né? Então, se o analisando ele está muito distante de uma experiência, por exemplo, ele está contando um sonho de que ele viu alguém morto, vai, e ele começa a dar risada, contando o Uhum. sonho de uma maneira muito eufórica. Fica fácil do analista captar que existe ali uma defesa, uma cisão, um distanciamento, algo dissociado, que é muito intenso, né? E que ele transforma em uma realidade própria dele, que não é a realidade do contato verdadeiro com a experiência emocional que está sendo comunicada. Uhum. Tem um exemplo muito bonito num trabalho que chama Transformações numa Perspectiva Clínica, né? De um, de um colega muito querido, com quem eu estudei muitos anos transformações, que é o João Braga, que ele diz assim, né? Que o analisando entrou na sala e começou a contar de uma festa, de uma coisa muito legal, que eles estavam ali realizando juntos, né, com a família, o paciente com a família, né? E o João Braga começou a sentir uma tristeza, uma Uhum. dor profunda. E aquilo não combinava com o que o analisando estava falando. Então agora eu estou trazendo um outro exemplo, né? Que não é mais desse de transformações projetiva ou transformações alucinose, né? Mas que o João começou a captar alguma coisa que nem aparecia em cena, nem estava no discurso, como eu disse, do sonho com o morto. E ele resolveu falar sobre aquela tristeza com o analisando, né? Falar, olha, apesar de você estar me contando coisas muito interessantes, eu estou aqui extremamente entristecido. E aí, o analisando diz assim: eu não te contei que o meu pai infartou. Quando a gente fala sobre essa experiência, parece alguma coisa completamente descabida, né? Assim, nossa, mas como assim, né? Mas isso acontece o tempo todo numa dimensão menor, né? Que para não entrar em contato com alguma coisa que é muito intensa,
alguma outra realidade é transformada em importantíssima, né? É a hipérbole, né? Então, a festa, as coisas boas, né? Que vão esconder a grande dor, que é a dor da finitude e da perda de um pai, e de um risco, né? De perda de um pai. Sim. Aí você vê o analista em capacidade negativa, sem memória, sem desejo e sem necessidade de compreensão, porque Uhum. ele ficou em sintonia com algum elemento que estava abaixo da narrativa. Uhum. Estava mergulhado na sessão, né? Presente, Exatamente. aberto para poder receber, o paciente do jeito que ele veio. Acho que esse Isso. é o nosso maior desafio sempre, né? Sempre. Mas é muito bonito o exemplo. Bonito, né? E fica muito Muito clara essa questão, né, da capacidade negativa de estar presente. Uhum, E o uhum. analista poder estar em contato, né, com o sentimento dele para poder comunicar para o analisando. É, e ter a fé na psicanálise, essa construção tão importante que é de acreditar que a experiência emocional de fato é um guia, né? É um Uhum, condutor para a proximidade. sim. Então, esse vínculo que se estabelece, né, do próprio analista com a sua própria mente, com a psicanálise, com a função psicanalítica, né, o Bion chamava, né, de pré-concepção psicanalítica, né, que vai em busca de uma realização para a psicanálise, né, que é Uhum, essa captação de estados que são desconhecidos pelo analisando, mas que estão lá e se uhum, realiza algo, né? sim. Algo se realiza nesse encontro. E tem algumas transformações muito interessantes, né? Porque quando a gente fala nas transformações que ocorrem na sessão, né? Eu falei um pouquinho, muito rapidamente, né? Transformações projetiva, alucinose. A gente tem um trabalho muito árduo com os pacientes que fazem transformações em não conhecimento, né? Em não conhecer, em menoscar, Uhum, que a gente vai captando emocionalmente quando a gente, analista, não consegue ficar atento, então se distrai, fica disperso. Sabe aquela sensação de desvitalização, de sono, né? uhum, Muitas vezes até de irritação com o paciente, né? Porque vai inibindo, a força do analisando é para inibir essa função analítica que eu falei agora. Eu lembrei do menos K, porque é o oposto disso. sim. E é tão importante, né? Porque a gente vive isso a todo momento. É muito Sim, importante, né? Discriminar, porque às vezes a pessoa acha que está cansada, né? Para isso. quem E aí, à medida que a gente pode isso fazer parte da sessão, é um outro elemento para que possa ser transformado. Exato. É muito importante porque são obstruções, né, que vão ocorrendo, onde o analista ele se sente quase sem mente, sabe? Hum, Quantas vezes a gente dá supervisão, né, e aí a pessoa fala, "Gente, eu não conseguia pensar, o analista não conseguia pensar. é, é. Mas é claro, né? Tinha uma Uhum, força negativante, né? Tinha alguma coisa que vinha exatamente desse analisando para ele não conhecer, para o uhum, analista não conhecer e para ele não se conhecer. É um espaço de menos K, de uhum, muito acting, de identificação projetiva maciça. uhum. E você me fez lembrar uma coisa, né? Que quando a gente estava conversando para poder fazer esse podcast, que às vezes assim, né? Que o maior medo da mente não é sofrer, é compreender. Eu acho que vem de encontro disso que você está falando.
Porque né, às vezes o sofrimento ele está na frente de algo que precisa ser explicitado, como a questão do pai que teve um infarto. Uhum, Então, uhum. eu achei tão bonito isso, porque a gente às vezes fica preso ao sofrimento e é tomado por ele. E, Exatamente, né? E é muito legal, né, Renata? Porque assim, o oposto disso são as transformações em conhecimento, né? Que aí é uhum, aquela situação de vitalidade que rola na sessão, né? A questão da atenção flutuante, associação livre, tudo que a gente entende que é dessa área mais neurótica, aonde tem o produto, né? Da relação é de criatividade, é de crescimento, né? De significado, né? Agora, isso vai oscilando, porque a gente pode estar num momento de cá, aí de repente o analisando pode vir numa sessão muito difícil com essas transformações em menos K, né? uhum, Em alucinose, tem uma coisa que eu acho muito legal, porque eu tive muita experiência, né, com esses pacientes em alucinose, né? E até escrevi um trabalho de uma paciente que ficou muitos anos comigo e foi um trabalho árduo, assim, mas muito interessante, porque tem essa coisa da mobilização emocional, né? O paciente em alucinose, ele está o tempo inteiro, é diferente de menos K, porque o menos K é aquilo que a gente falou de uma desvitalização, de uma desconexão. Mas em alucinose é um convite para a gente não pensar também, mas com emoções excessivas. tá. E sedução, muita mobilização emocional, usar de teoria ao invés da experiência. E aí, meu bem, a alucinose compartilhada é o que a gente mais tem no mundo, não é só dentro da clínica, Pois é. né? Uhum, Porque tá aí, né? As questões da hipérbole, né? De um mundo delirante, alucinado, porque entra em jogo a onipotência, o julgamento moral, a onisciência, a rivalidade, né? A uhum, superioridade. E nós todos vivemos isso. Nós vivemos essas emoções cotidianamente, né? Porque uhum, são defesas humanas. uhum, São defesas humanas. E aquilo que o João fez de captar através da emoção, aquela escuta intuitiva, a gente chamaria assim de transformações em ser, né? Porque ele usa de capacidade negativa, né? De uma escuta intuitiva, de uma condição de ser si mesmo, porque ele falou do que ele estava experimentando. E ele integra aquele conhecimento com a emoção, né? Vira uma conversa depois na sessão, uma conversa analítica, sabe, entre os dois. uhum. E que Vai tem abrir. relação com a ansiedade catastrófica, com sofrimentos intensos, né? E o sofrimento podendo aparecer, pelo exemplo que você falou, que a princípio não estava podendo, apareceu a festa e depois pôde falar do pai, né, da dor. Sim, sim. É muito interessante. E tem uma questão também, sabe, que eu acho que o Bion, lá para o final do trabalho dele, ele vai falar de algo. Então, veja, quando a gente está falando dessas qualidades, né, de transformações, então, transformação em K, menos K, alucinose, transformação projetiva, quer dizer, são transformações que nós todos estamos sujeitos, e o ideal é que o funcionamento do analista fique em K e em transformações em ser, usando da capacidade negativa, sem memória, sem desejo, né? Mas isso é sempre um ideal de funcionamento, né? Sim. Quanto analista, né? Mas o bom analista também está no seu divã,
e vivendo todas essas outras transformações, né? Para poder estar com os seus pacientes também, né? Mas eu queria falar de uma questão que é a mente primordial, que eu acho que é um assunto muito importante, porque são áreas da mente que não sofrem transformações. E você citou, né, no início, a mente primordial e a mente primitiva. Elas são diferentes? Isso, né? São, Então, tá. são diferentes, Porque né? quando você fala que essa primordial não sofre transformação, é algo anterior, podemos pensar assim, à mente primitiva? Anterior à mente primitiva. Exatamente. Uhum. Exatamente. A, a gente chama de mente primitiva essa mente pós-nascimento, né? Tá. Pós-natal, né? Uhum. Então, o bebê nasce, e aí, dependendo da teoria e daquilo que se pensa a respeito do eu, né? Ele já nasce com um ego e inicial, óbvio que um eu extremamente precário ainda, sem condições de desenvolvimento, né? Mas a Melanie Klein mesmo, ela vai falar que o bebê já vai nascer com ego, com um superego, enfim. São questões aí teóricas muito ricas de projeção, introjeção que se dá na relação com o objeto externo, né, com a mãe, e que vai criando objetos internos. Antes disso, né, esse bebê que está dentro do útero, ele tem experiências sensoriais. E ele tem Uhum. uma proto-mente. Nessa proto-mente existe uma infiltração. Então, são bolsões que vão se criando nessa proto-mente de partes que ainda, obviamente, não são desenvolvidas, mas que já vão formando a personalidade, digamos assim, a pessoalidade dele faz parte. Então, em vez da gente falar de algo, de uma experiência emocional, de um conhecimento, de uma possibilidade, né, de entrar em contato com a mente da mãe, de Hevre, a gente está falando de evento psíquico enraizado num corpo. Uhum. É somatopsíquico. Além dessa experiência, né, que é simplesmente dele estar dentro do útero, ganhando cada vez mais espaço, crescendo, desenvolvendo as questões neurais, desenvolvendo todo o corpinho dele, toda a receptividade, né, além do sômato psíquico, né, ele tem uma história filogenética, ele tem algo que vem, né, do desenvolvimento da espécie e Uhum. inclusive da genética, da sua geração, da sua história, né? Então veja que essa mente, ela não tem a experiência de uma outra mente para digestão, ela não tem transformação. Ela tá ali, tudo aquilo que é registrado fica como um Uhum. bolsão. E aí, quando você tem pacientes muito graves que vivem situações de terror intensos, a gente pode entender que vem desse lugar estranho e terrorífico, que emana dessa psique, né, somática, situações que são de extrema angústia, mas que vêm como pânico, como às vezes até angústias e que se transformam em ideações suicidas, né? Tem um trabalho do Junqueira que também fala isso, né? Das ideações suicidas nos pacientes que não têm uma. Num estudo desse paciente não tem outras indicações, né? Um caso de transtorno de personalidade ou de ser bipolar, psicose maníaco-depressiva, enfim. Uhum. Tem uma espécie de terror que não
se transforma. Então a pessoa pode ter um grande desenvolvimento afetivo, vínculos importantes, mas algo provém desse lugar, né? De um estado de solidão e dependência, que ele chama, ser só e dependente. Ele usa um outro termo que você já deve ter ouvido, que é urge para existir, né? Quer dizer, então é uma coisa que arrebenta nela, vem com uma força, uma intensidade muito grande, né? Uhum. E não sofre transformação. Então, a ideia é que essa pessoa possa se fortalecer e aprender isso de si mesma. Saber, né, que ela é assim, experimentando isso com o analista, pode, de alguma forma, formar uma espécie de sustentação para esse terror. Porque ele não vai Construir ser. um espaço, né? Um espaço mental para poder aguentar esse terror, pelo que você está descrevendo, que é algo que vai estar por ali e eventualmente vai dar notícia. Pois é, pois é. Todos aqueles casos que o Freud chamava de histérica, né? Talvez se Uhum. o Bion tivesse analisado, ele poderia até discordar um pouco dessa neurose, ele poderia até pensar assim, olha, tinha alguns sintomas ali, né, que eram somatopsicóticos, né, que não necessariamente Algo que tinham tem a a ver ver com só. questões psicossomáticas, talvez a gente possa pensar que passem por aí também. Então, o psicossomático, ele, pelo que eu assim acompanho, ele é até mais evoluído do que o somatopsicótico. Uhum. Ó, Porque daí o já temos daqui a pouco quase um outro podcast, né? Que a coisa vai Ai, se transformando. são as nossas transformações, né? Pois é. Espero que seja em cá, né? Em É, conhecimento. acho que sim. Vamos acreditar, vamos ter fé na psicanálise. Exatamente. É, mas é muito interessante essa distinção, né, que você faz da mente primitiva e da mente primordial, porque eu acho Hum. que às vezes a gente acaba usando como se fosse a mesma coisa e não é, né? Então, né? E é muito importante também, Rê, só para completar, é a ideia, né, de que isso tudo está permeado por uma qualidade de vínculo, né? Então, Uhum, esses vínculos entre analista e analisando, que podem ser positivos, né, eles se apresentam, né, o tempo inteiro. Então, essa busca pelo conhecimento, o vínculo de amor, de ódio, né? Agora, é muito difícil quando a gente está na clínica do negativo, né? Do não amor, do não ódio, né? Do não conhecimento, como eu trouxe, né? Que seria as transformações em menos K. Então, a gente vê que essas ligações, elas são muito complexas, né? Na nossa mente. E elas se processam, elas vão se processando, e o nível de tolerância para a receptividade dessas emoções muito violentas do analisando não tem a ver com você abrandar, acalmar, né? Tem a ver com você suportar a verdade. Então, a ideia da verdade, né, na experiência, é de não se evadir, é buscar não se evadir da verdade e da realidade, né? Porque a tendência é querer construir uma realidade própria para resistir ao contato com a verdade, né?
Eu acho que esse menos que você está contando, né, ele vai destruindo o conhecimento e às vezes ele aparece como um acting out na sessão, né, uma Sim. atuação do paciente que a gente chama, né, às vezes a pessoa quer ir embora, a hora que a gente às vezes fala de algo que é muito dolorido e está sustentando ali junto e não dá uma resposta, né, porque às vezes a pessoa vem querendo uma resposta. Uhum, E a uhum. gente poder sustentar, né, a raiva de não dar resposta, poder sustentar aquela angústia que está acontecendo ali, né, para ir ao Sim, encontro dessa verdade que você está colocando. sim, sim. E essa verdade, né, no sentido, vamos supor, da experiência emocional original, né, que quanto mais você deforma essa verdade ou essa experiência emocional original, mais você vai para o campo da psicose, né? Então, eu não falei de um tipo de transformação que o Bion fala, que é de movimento rígido, que é, é a neurose, né? Quer dizer, é aquela que está mais próxima, né? A mais próxima é a transformação em K, mas a transformação em movimento rígido, ela está ali ligada à transferência, né? Então, tem algumas pequenas distorções, mas se mantém o sentido de realidade. Eu sei que o meu analista não é o meu pai, né? Mas eu vou me apaixonar por ele, né? Então, há um movimento que é muito criativo na dupla quando a gente pensa, né, na neurose de transferência ou, né, no movimento rígido, que é diferente de transformações de cunho psicótico, que são as projetivas a de alucinose, né? Que Uhum. aí você sente toda essa tensão no campo, E menos que K, distorce, né? né? E distorce totalmente a realidade, porque daí o analista vira o pai. Que legal. Sim, ele é. Ele é o pai. E uma coisa que eu acho legal também, André, a gente poder esclarecer, porque a gente está falando da verdade, né? E que a verdade, que verdade que é essa? Porque se a gente usar isso como fora da análise, é uma verdade. E a verdade dentro da análise é uma outra verdade a qual a gente se refere, né? Acho que é legal você contar um pouco para nós que verdade que é essa. Sim. Quando a gente Eu... fala de Oi? Pode falar. quando a gente fala de verdade Uhum, em uhum. análise. Sim. Pensando nessa questão da experiência emocional e não do conhecimento em si, né? A verdade, o ó, né, é a experiência viva e também incognoscível, né? Quer dizer, a gente não vai ter alcançar uma verdade absoluta, mas a gente está em direção à verdade, né? Estar em direção à verdade é experimentar-se, né? Então, voltando naquela história lá do exemplo do João Braga, né? Então, ele tá ali, ele diz, mas eu tô sentindo uma tristeza. E o paciente passa a sentir essa tristeza, né? Quer dizer, tinha uma verdade emocional em curso, mas que não podia ser experimentada, porque ela é Uhum, intolerável, né? uhum, Então, o analisando, ele não suporta a verdade, a emoção, e ele nega, evacua, é, ataca o próprio pensamento, usa das falsificações, das mentiras, sei lá, ilusão, né? Mas a uhum, verdade, ela vai nutrir a mente. Por isso que eu estava falando do sofrimento, que não vai ser eliminado, mas ele vai ser útil, né? sim. Porque a dor ligada a uma verdade, por exemplo, a verdade da finitude, né? Ou a verdade de que você não é especial. Sim. Quantas verdades a gente pode colocar aqui que são intoleráveis, né? A verdade de que não sabemos tudo, que a gente nunca vai alcançar nada, a não ser aquilo que a gente é capaz, né? De aguentar. Então, então, o ideal,
né? Um ideal seja do que for, porque tem o ideal da beleza, da estética, mas tem o ideal psíquico, né? Que é o da cura, da sanidade, do poder, do saber, né? E isso é uma distorção também. E quando você é atacado narcisicamente, é atingido narcisicamente, você pode ser muito útil, né? Para você construir a, aquilo que é mais verdadeiro, né? A humanidade, o sermos humano e não deuses, né? E não poderosos. Tem uma É, situação muito. Fale, desculpe, eu te cortei. não, não, é que eu pensei agora, né? Você falou da cura, né? E quando a gente fala dessa mente primordial, dessa dor, né? Que talvez a cura para a psicanálise seja lidar com a condição mental que cada um tem, né? Poder se aproximar dessas condições. Acho que isso é uma questão aí para gente, que é sempre questionado, né? A psicanálise cura, não cura, né? E como você tem tá deixando tão claro para a gente essa questão de buscar essa verdade, né, da experiência e isso poder caber dentro da pessoa, né? Então, acho Claro. que tô pensando nisso. Mas fale, você estava. É isso, né? A gente vive também, né, Renata? Acho que a gente não pode deixar de fora uma situação onde hoje se agrava muito, né, a questão dos valores, né, humanos de fato, né? Que é você poder estar em contato com as suas limitações, com aquilo que você alcança, né? Porque o que se sucede socialmente é o avesso disso. Uhum, Então, essa ideia, né, que o Bauman traz, os filósofos trazem, né, do amor líquido, das coisas que são superficiais, né, da compulsão, do preenchimento imediato, que é o avesso ao contato com a verdade, né? Que é a mente frágil, a loucura, as limitações, né? Porque a gente tem isso, a natureza humana é falha, é limitada, ela, nós não sabemos tudo, a gente tem sempre um viés que a gente privilegia e aí tem um outro lado que está fragilizado, enfraquecido, né? E necessitamos do outro. A uhum, gente tem a necessidade de estar junto de alguém para continuar se desenvolvendo, porque vínculo é o que traz, na realidade, a possibilidade de expansão. Qualidades de vínculo são importantes, né? Seja lá como for, né? sim. E não coisas, né? E não a coisa em si, Não né? há coisa assim. E é muito importante isso, porque hoje a gente vê nas redes sociais esse excesso, né? Que é Sim. colocado para todo mundo, aonde tem que, precisa isso, uma necessidade daquilo, mil fórmulas, né? Como você mesma diz, que vai totalmente ao contrário da pessoa entrar em contato com quem ela de fato é e com aquilo que faz sentido para ela, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu não sei se que, eu acho que a gente ficaria aqui a noite inteira conversando, né? Ai, Mas nós precisamos encerrar. Eu não sei se quer colocar. Claro, teria muitas outras coisas, mas eu não sei se quer fazer mais algum comentário é, que você eu lembrou. queria só contar uma coisa, né? Que lá no início do livro Transformações, o Bion usa um quadro do Monet, né? Que é o Campo Hum, de Papoulas, né? E eu queria contar uma coisa muito emocionante, porque eu fui dar uma, uma conferência para um grupo de Moscou uhum, e sobre transformações, né? E aí eu trouxe o quadro do Monet para eles poderem apreciar, e é o impressionismo, né? Então é aquele quadro, ele é meio apagadinho, justamente para poder mostrar, né, que as transformações elas são
né, variáveis, não é uma cópia, né, não é uma foto do campo de papoulas que Monet faz, né? E um dos participantes, né, falou assim: quando eu vi as papoulas, que elas são vermelhas num Hum, campo, assim, eu imaginei corpos sangrando. E aí é aquele impacto, né, de que o que uma guerra, o que conviver indo para o bunker, né, de minuto a minuto, o hum, que é ver amigos morrendo, uhum, provoca dentro da mente. Era um quadro lindo de Monet, um campo de uhum, papoulas, e ele enxergou corpos mortos, cobertos de sangue. uhum, Então, a mente tem limites, né? Tem determinadas violências que invadem e que geram esse tipo de terror também. Vem de dentro, mas também vem de fora, né? uhum. É Importante. isso que eu queria falar. Uhum. Belíssimo exemplo. Bom, Adriana, muito obrigada. Foi um Obrigada a prazer você. imenso contar com a sua participação aqui com a gente. E espero que em outros momentos a gente possa, bater outros papos como esse. Muito obrigada a vocês, viu? A quem está ouvindo, um grande abraço. Renata e Marcela, foi uma honra para mim, tá bom? Até a próxima, então. Um abraço. Até. Um abraço.